Hoje a gente vai poder contar com a presença da Eloara, né, que é professora lá da Escola Paulista de Medicina, entre mil funções, né? Atualmente ela coordena também o ambulatório de síndrome pós-Covid, e também a gente vai contar com o Bruno Baldi, que é professor lá do INCOR, da Faculdade de Medicina da USP, e o nosso editor-chefe do Jornal Brasileiro de Pneumologia. Então hoje a gente vai poder discutir, trocar experiências, debater bastante, conversar bastante sobre esse novo grande desafio, né, para nós pneumologistas. Então, eu vou começar com uma pequena apresentação, aí depois eu convido a Eloara e eu convido a todos que enviem essas perguntas pelo QIA, e também eu gostaria de agradecer, né, aos nossos parceiros, apoiadores que têm permitido que esses encontros aconteçam semanalmente. Então, nossos agradecimentos à Xê, a Behringer, a Chiesi, a Glenmark, a Janssen, a Sanofi e a Vertex. Aqui eu vou para introduzir um pouco o assunto, né, e para estimular nosso debate depois, eu trouxe uns lembretes, na verdade, né? Então, só lembrando que o mundo já viveu pandemias por infecções virais no passado, né? Já desde 1170, vírus sincicial respiratório, depois várias pandemias, né, por influenza, e sem dúvida, acho que a gripe espanhola, né, em 1918, é o que mais se assemelha ao que a gente está vivendo agora. Então, de lá para cá, outras pandemias por infecções respiratórias virais aconteceram, e, apesar de parecer tão óbvio, eu fiz questão de trazer essa linha do tempo. Eu tenho certeza que cada um de nós lembra o que a gente estava fazendo, né? Em dezembro de 2019, por exemplo, quando começaram a aparecer os primeiros casos de pneumonia na China, né? Aí, em pouco tempo, em algumas semanas, 7 de janeiro de 2020, já se sabia que era por um coronavírus. Menos, então, dia 7 até o dia 11, já foi identificado que era um SARS-CoV, foi definido como SARS-CoV-2, né? Então, eu lembro muito bem, em janeiro, essa época, a gente estava recebendo o primeiro grupo do 5º ano lá na escola, e eu falava para os alunos: vocês estão acompanhando, né? Está acontecendo alguma coisa lá na China, pneumonia, vocês têm que acompanhar. E todo mundo brincou: ah, não, professora, é só muita coisa que me mostrar a garrafinha do coronavírus, da corona, né, da cerveja, e de lá para cá a vida de todo mundo mudou, né? Então, aqui o SARS-CoV-2, um vírus, né, que a gente é RNA, com essas proteínas spikes na membrana, que vão se ligar às células, no dia 30 de janeiro. Então, 30 dias, o OMS reconheceu a doença como uma emergência internacional. Dia 25 de fevereiro, primeiro caso no Brasil, e aquela, né, vem para o Brasil, vem, não vem, aquela ansiedade, né, e veio, né, 25 de fevereiro, primeiro caso, e 11 de março foi reconhecida pela OMS, decretada como uma pandemia, e de lá para cá a gente aprendeu muito, né, isso que a gente vai compartilhar um pouco aqui. Então, vale só ressaltar que a Covid-19 é uma doença sistêmica. Então, quando a gente fala em síndrome pós-Covid, a gente também tem que ter esse olhar, né, das sequelas, não só no pulmão, mas talvez em outros órgãos e sistemas. E isso se explica, né, como quem está à frente já sabe bem, né, que o vírus se liga nos receptores ECA, que estão distribuídos em vários órgãos, e daí, né, o comprometimento tanto na fase aguda. E o que será que vai sobrar depois? É isso que a gente vai conversar hoje, né? E a manifestação da doença depende, hoje a gente entende bem, né, que depende de uma resposta inflamatória, existe um estado de hipercoagulabilidade, mas também muita alteração da imunidade, né? Então, será que eu preciso combater a inflamação, ou, ao contrário, melhorar a resposta imune? Então, tem toda essa discussão, e também qual será o impacto disso tudo no pós-Covid, né? Então, esses dados eu levantei agora há pouco, né? Me assusta que cada aula que eu pego
para apresentar esses números ainda são crescentes. Então, no Brasil, mais de 19 milhões de casos confirmados, né, com 535.838 mortes até às 6 horas de hoje. E aí eu falo, a gente pode olhar o copo cheio ou o copo vazio. Se a gente olhar por outro lado, nós temos 18.616.155 pessoas que sobreviveram à Covid-19. Isso é muito bom, com certeza, mas, por outro lado, a gente pode estar diante de... Pode estar, não, a gente está diante de um grande desafio de saúde pública, né? Quantas pessoas, dessas 18 milhões de pessoas podem estar com alguma sequela depois da infecção? Então, esse é um exemplo, né, que dos dados do Estado de São Paulo, nesse lado esquerdo, todos os casos associados às doenças pré-existentes aqui, os óbitos. Então, de todos os casos, né, 8,5% tinham cardiopatia, 5,7%, por exemplo, diabetes. Pneumopatia, 0,4%. Mas se a gente olhar para os lados dos pacientes que morreram, né, por exemplo, aqui pneumopatia tinha uma letalidade de 47,7%. Mas onde talvez a gente tenha que olhar, né? Então, se a gente sabidamente a Covid-19 levou ao óbito pessoas com mais idade, mas ela acometeu pessoas mais jovens, então 30, 40, se a gente olhar aqui em termos de porcentagem, a gente tem pessoas mais jovens. Então, provavelmente, isso uma que a gente vai começar a perceber agora, os pacientes com sequela, a maioria talvez estejam nessa faixa, com uma faixa também de idade produtiva, com grande impacto socioeconômico. Então, a síndrome pós-Covid, né, hoje é difícil definir, mas o que se diz a fase aguda é entendida até as primeiras 4 semanas, de 5 a 11 semanas a fase subaguda, e pelos vários estudos já publicados, acredita-se que de cada 5 pessoas com doença, uma ainda esteja sintomática durante essa fase subaguda, e a cada 10 infectados, um pelo menos vai estar sintomático com mais de 12 semanas, então chamada crônica ou pós-Covid. Então, mais de 18 milhões se recuperaram, de cada 10, um pode estar com sintoma ainda 12 semanas depois da infecção. Então, sem dúvida, é um grande desafio para a gente, principalmente para nós pneumologistas. Então, é bem interessante também que lá para trás, né, a gente via aquelas figuras com gráficos das primeiras, da fase viral, a fase inflamatória, e hoje a gente já tem os gráficos mostrando, então, a fase subaguda, né, onde ele já não tem mais o vírus, né, mas de 4 a 12 semanas, onde ele ainda persiste com sintomas, e a fase crônica, né, de mais de 12 semanas, então, nas várias séries se destaca muito a fadiga, diminuição da qualidade de vida, sintomas respiratórios, ansiedade, depressão, palpitação, tromboembolismo, que é uma grande preocupação, a gente não sabe o quanto isso pode persistir ou evoluir com embolia crônica, por exemplo. Então, o NIH fez um workshop no final do ano passado, né, publicaram agora no começo do ano, então se discute muito a terminologia e definição, síndrome pós-Covid, ou mesmo aqueles que carregam o vírus por mais tempo, já seria outra situação, qual é a real incidência e prevalência dessa condição clínica, os fenótipos, uma preocupação interessante, né, num país super desenvolvido, a preocupação pelas comunidades mais frágeis, entender melhor o quadro clínico e evolução natural, entender os fatores de risco, se estão associados a comorbidades, gravidade inicial, ou será que dependendo da cepa, ou dependendo do indivíduo, da resposta imune, também a gente possa ter diferentes apresentações, né, na fase pós-aguda também. Tentar entender a fisiopatologia da síndrome pós-Covid, se há alguma influência do tratamento na fase aguda e se haveria alguma estratégia terapêutica preventiva.
O grupo do Reino Unido também tentou estabelecer estratégias, né, eles logo perceberam que é um problema de saúde pública, então a recomendação é que se faça identificação do paciente por contato telefônico, que se crie, então isso a gente pode compartilhar nossas experiências, setores de atendimento, onde num dia só o paciente faça a maior parte da avaliação e que ela seja multidisciplinar, e que, além disso, tenha capacitação e treinamento para multiplicar, né, esse tipo de assistência, e que haja referência e contra-referência. Então, que essa avaliação seja multidisciplinar, a maioria acaba vindo com sintomas respiratórios, né, isso a Eloara vai poder contar e compartilhar com a gente. Então, para a gente poder até discutir um pouco depois, né, do segmento pós-Covid, eu gostei bastante dessa figura da ATS, eu acho que a Covid é algo que destaca bastante isso, né, que igualdade é diferente de equidade, que a gente tem que tentar oferecer acesso à assistência dependendo, você adaptar conforme a necessidade daquela população, daquela pessoa. E, sem dúvida, após Covid, um grande desafio também, o manejo das comorbidades, por isso que eu sempre falo, tratar de Covid não é um fluxograma cheio de setinhas, né? Vai variar muito dependendo das comorbidades, também compartilhar o diagnóstico de outras doenças, né, que a gente tanto fez na fase aguda como tardia, e também, talvez a gente tenha tido a grande oportunidade, ou ainda tem, né, de abordar a cessação do tabagismo nessas pessoas que foram infectadas. Então, acho que a gente tem vários desafios pela frente. Aí vou passar agora para a Eloara, então, para ela compartilhar, falar sobre sequelas respiratórias, mas a Eloara vai falar principalmente das alterações ao exercício. Então, Eloara, bem-vinda, a palavra é sua. Boa noite a todos. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim. Então, tá bom. Então, eu fiquei pensando aqui, né, doutora Jaque, na hora que você colocou a linha do tempo, o que eu estava fazendo, né? Eu estava de férias, mas logo quando chegou na Itália, eu estava indo quase para a Itália para fazer um curso de HP, e foi uma frustração, porque eu queria ir, ao mesmo tempo não sabia se dava para ir, o curso foi cancelado, né? Então, para você ver como é que realmente mudou, né? E a gente acabou ficando agora assim, atrás da tela, a gente não se vê, não tem encontros mais, então, realmente, 1 ano e meio de grandes mudanças desde o início da pandemia. Então, os próximos minutos, vou falar para você o que foram essas mudanças, né? E, lógico, como pneumologistas, meu foco vai ser em sequelas pulmonares. Eu já discuti um pouco com vocês em outra aula as alterações funcionais ao repouso, vou fazer uma passada rápida e depois vou focar um pouco mais no exercício, principalmente baseado na nossa experiência nesse último ano com teste de exercício cardiopulmonar. Aqui estão meus conflitos de interesse, mas especificamente para essa aula não tenho nenhum conflito. E pegando o gancho, né, que a doutora Jaque mostrou o slide parecido, esse aqui é do John Hopkins, mas lembrando que ano passado, né, logo no comecinho, saiu um artigo falando que, quer dizer, no segundo semestre, que na avaliação de 1,3 milhão de casos nos Estados Unidos, 14% desses pacientes foram hospitalizados. E esse grupo, ele foi composto principalmente de idosos e pessoas com comorbidades. E a gente sabe que acima de 70 anos o risco é maior, independente de comorbidade, e se tem comorbidade, o risco de hospitalização seria 6 vezes maior e o risco de morte 12 vezes maior. Por que esse número é importante, né? Sei que a gente já falou sobre isso, mas quando a gente pega no Brasil, e eu peguei esses dados um pouquinho mais cedo, mas a gente tem que ver que são 19 milhões, né, de pessoas infectadas, tivemos um número, infelizmente, muito alto de mortes, mas se a gente for considerar esses 14% de hospitalização, esse é o nosso foco para a gente pensar em sequelas pulmonares. A gente não vai ter sequela pulmonar do paciente que ficou em casa, a gente vai esperar aquele sim que internou com pneumonia viral ou evoluiu com síndrome do desconforto respiratório agudo. E isso são, no nosso país, 2,6 milhões de pessoas que tiveram alta e que essas pessoas vão precisar, pelo menos, de um atendimento. É um número
tão exorbitante em um período tão curto de tempo que a gente sabe que a gente não vai dar, que o sistema público de saúde, principalmente, não dá conta desse número de pacientes de uma vez só, e a gente sabe que vai ter aí um retardo para essas avaliações, ou os pacientes por outras doenças talvez deixem de ser atendidos, né? Tem um gargalo. Esse estudo é interessante, que é baseado num seguro-saúde nos Estados Unidos, da United Health, e eles fizeram uma outra avaliação. Quais foram os pacientes que procuraram em 2020 por sintomas gripais e que ficaram com diagnóstico de Covid-19, mas que eram abaixo de 65 anos? A ideia era, será que os pacientes mais jovens, né, que tem uma faixa etária, jovem ou idoso inicial, né, idoso da primeira faixa, será que eles também têm mais risco? Ou isso está guardado para a população mais idosa? E eles viram que, primeiro, que nessa população toda não era só os pacientes que tinham sido internados, ou seja, eles queriam ver todos os pacientes que procuraram o serviço de saúde. Eles viram que, em relação à internação, foi mais ou menos 10% dessa população, que são 260 mil pacientes que eles avaliaram no banco de dados. E o que eles viram? Que entre os pacientes que foram admitidos no hospital, que aqui em roxinho, esses pacientes tinham maior risco de sequelas, que são sequelas em geral, não só pulmonares, do que pacientes que não tinham sido internados. Aqui a gente tem uma gama de, né, sequelas possíveis, né, desses pacientes que foram acompanhados nessa seguradora, e do ponto de vista das sequelas pulmonares, a gente tem os estados de hipercoagulabilidade por causa da embolia pulmonar, a presença de doença intersticial por causa das sequelas fibrosantes, hipertensão pulmonar e insuficiência respiratória. E, lógico, a gente vai ter outras sequelas, mas o nosso foco vai ser voltado para o pulmão. Ou seja, mesmo os pacientes mais jovens, que tinham ou não comorbidades, tinham risco aumentado de desenvolver sequelas. E o que são essas sequelas? A gente tem que voltar na fase aguda. Eu não consigo falar de possibilidade de sequela pós-Covid se eu não sei o que aconteceu na fase aguda. Então, toda vez que a gente faz uma avaliação de um paciente pós-Covid, a gente precisa entender o histórico da hospitalização. Então, primeiro qual foi o nível de dano alveolar? Esse paciente teve uma pneumonia viral, ficou na enfermaria só com catéter de O2, ou ele foi entubado com dano alveolar difuso e síndrome do desconforto respiratório? Por quê? Quanto mais grave for o paciente, maior o risco de sequelas pulmonares. A gente precisa entender se esse paciente tem risco de sequelas vasculares. E aqui a gente vai ter uma diferença. A gente pode ter tanto embolia pulmonar detectada, como nesse caso na tomografia, ou a gente pode ter doença da microcirculação, que é mais difícil da gente avaliar, mas a gente sabe que o COVID tem uma predileção pelo sistema vascular. E aí a gente tem que levar em consideração que tudo é sequela pós-Covid, ou a gente vai ter as sequelas pós-SARA. Por quê? Porque a gente sabe que os pacientes que têm SARA, isso já descrito em outros estudos, são pacientes que ficam com um tempo maior de internação, que passam pelo risco de morte, que têm comprometimento, que usam, né? Ficam em ventilação mecânica, que são sedados, curarizados e que usam corticoide, né, em dose alta, principalmente aí pelo Covid, que a gente tem usado o corticoide nesses pacientes por diminuição de mortalidade. E esses fatores, eles vão influenciar na miopatia e na polineuropatia do paciente crítico e na síndrome de estresse pós-traumático, que na realidade talvez não estejam relacionados diretamente ao acometimento viral, mas às sequelas relacionadas à SARA. E como é que a gente vai avaliar, né? Esse paciente passou recentemente com a gente, fez 1 ano de segmento pós-Covid, é um paciente jovem com uma internação grave. Cada alta dessa no hospital é sempre uma comemoração, principalmente frente a tantas, né, vidas perdidas, ceifadas nesse último ano. Então, realmente é uma vitória quando o paciente sai do hospital e, principalmente para a gente no ambulatório de pós-Covid, poder seguir esses pacientes e entender que a maioria deles não vão ficar com sequelas. Mas o que a gente vai fazer? Então, na experiência do grupo, é o que eu trouxe, o que a gente tem feito na Unifesp, né? E é um protocolo estabelecido junto ao grupo da USP e da Unesp de Botucatu. Esses pacientes vêm logo após a alta, normalmente 15 dias pós-alta, e eles fazem uma consulta com o pneumologista, fazem avaliação com o fisioterapeuta, dependendo da necessidade, avaliação nutricional, exames complementares de função pulmonar, exames laboratoriais que são acompanhados pela infectologia, que também faz segmento pós-alta.
Nesses pacientes, eles passam um dia com a gente no hospital, eles fazem espirometria e faz só o broncodilatador se tiver distúrbio ventilatório obstrutivo na espirometria basal. Eles fazem teste de campo para avaliação da capacidade funcional e de trocas gasosas. A gente só coleta a gasometria se for necessário. Eu peço para vocês que tenham dó do paciente, principalmente quem for hospitalizado. Gasometria é um exame que dói. E se for para avaliar só troca gasosa, a saturação já ajuda bastante, deixar para casos reservados coletar uma gasometria de novo na radial. A gente faz avaliação de força muscular, porque a gente considera que tem os pacientes pós-internação que vão ficar com fraqueza muscular, por tudo que eu comentei com vocês antes, e que também podem ter fraqueza da musculatura respiratória por acometimento do próprio COVID. E, lógico, redução da força muscular periférica, que a gente faz a avaliação do Handgrip, poderia ter sido usado outro teste. Esses pacientes, então, são encaminhados para uma reabilitação pulmonar domiciliar, que a gente tem uma cartilha, faz monitoramento com a fisioterapia, ou reabilitação pulmonar ambulatorial. Após 3 meses, esses pacientes retornam, e além daqueles exames que eles repetem, esses pacientes, então, fazem uma função pulmonar completa, teste de exercício cardiopulmonar, e aí sim a gente repete a tomografia de tórax e um ecocardiograma, considerando que a gente pode ter sequelas cardíacas mesmo na ausência de miocardite. Mas aqui eu faço uma ressalva para vocês que nesses mais de 400 pacientes que nós avaliamos, talvez 1% dos pacientes tiveram alguma alteração no ecocardiograma e muito mais relacionados com as comorbidades que eles tinham antes do que uma doença nova. Talvez realmente o paciente que tenha miocardite ele esteja sendo encaminhado só para cardiologia, a gente não está vendo esses casos. Então, aqui é um exemplo que eu já trouxe em outras aulas, mas é um exemplo interessante, que às vezes medidas simples são fáceis da gente utilizar no consultório. Então, nessa paciente de 52 anos, que não teve comorbidade, teve uma internação alta com necessidade de oxigenoterapia, ela veio na primeira consulta saturando 92% e dessaturando até 84% no teste do degrau de 2 minutos, ou seja, algo que eu consigo fazer no consultório. Essa era a tomografia da fase aguda, com bastante vidro fosco difuso. Na avaliação de 3 meses, se a gente olha só o repouso, essa paciente melhorou a troca gasosa. Mas quando eu submeto ela ao estresse e ela ainda persistia com algum sintoma, essa paciente tem alteração de trocas gasosas, saturando 90%. E quando eu olho a tomografia, ela ainda tem sinais importantes de sequelas pulmonares, que podem ser que vão melhorando ao longo do tempo. Não é obrigatório que o paciente fique, mas a gente vê que tem bastante lesão. E como é que é a função pulmonar dessa paciente? Ela tem uma CVF, que se a gente olhasse só a espirometria, talvez a gente não dissesse que ela tem um distúrbio restritivo. A CVF está no limite inferior da normalidade, mas ela tem uma capacidade pulmonar total diminuída e uma difusão levemente reduzida. Ou seja, esse é o caso que a gente espera de sequelas pulmonares. São todos? Não. A maioria chega nessa fase com uma boa melhora em 3 meses de segmento. Esse estudo é interessante que ele fez uma avaliação, então trouxe o que eu tinha, né, da nossa experiência, da nossa avaliação e o que tem na literatura, né? Em relação à tomografia, esse estudo fez uma avaliação de 60 dias e depois de 100 dias pós-alta, e eles viram que quando a gente compara com a gravidade, ou seja, quanto mais grave foi a internação do COVID, maiores são as sequelas pulmonares. E isso vai melhorando ao longo do tempo, ou seja, nessa linha amarela que eu tenho paciente crítico, né, que é aquele paciente que ficou muito grave com síndrome de desconforto respiratório, esse paciente tem um score de gravidade alta na fase aguda, vai melhorando as sequelas, mas ainda com 100 dias ele tem alterações na tomografia. Se eu pego um paciente que teve uma pneumonia moderada, você vê que a chance vai reduzindo progressivamente. Aqui eu tenho, então, um exemplo de um paciente na fase aguda e na avaliação de 3 e 6 meses ainda com sinais de sequelas pulmonares, tá? Então, o que a gente espera é que, ao longo do tempo, vá melhorando, mas alguns pacientes podem ter uma melhora mais lenta do que outros pacientes. Esse estudo é bem interessante, que é uma avaliação de segmento de 3, 6 e 12 meses, um protocolo muito parecido do que a gente está fazendo no estudo Fênix, e eles incluíram 135 pacientes, no primeiro momento, só pacientes graves, e 83 realmente conseguiram fazer o segmento de 1 ano. Observem aqui nesse gráfico A, que é a difusão. Esse grupo, como era um grupo realmente de pacientes graves, 55% tinha alteração da difusão com 3 meses de segmento.
Se a gente olhar os outros estudos, mais ou menos 30%. Por quê? Porque a difusão tem relação com gravidade. E à medida que o tempo passa, em 12 meses, 33% ficaram com difusão alterada. Mas será que essa difusão alterada ela tem relação direta com a doença restritiva? Se a gente olhar aqui do lado, aqui é a capacidade vital forçada, e observem que em 3 meses a capacidade vital é menor que 80% em 23% dos pacientes, e em 12 meses em 11%, ou seja, existe uma dissociação. Eu tenho mais comprometimento da difusão do que eu tenho da capacidade vital forçada. E isso repete o que aconteceu na SARS-CoV-1, mostrando que provavelmente os pacientes têm lesão da membrana alvéolo capilar e não necessariamente sinais de fibrose persistente. Quando a gente olha a capacidade do indivíduo funcional pelo teste de caminhada de 6 minutos, se a gente observar aqui, na média, esses pacientes caminham bem. E a gente nota isso. A maioria dos pacientes tem um teste de caminhada adequado. Mas, ao longo do tempo, eles vão melhorando, né? E fazendo com que o grupo fique mais próximo, né? A média aqui embaixo, se vocês observarem, é 500 metros e 600 metros ao longo de 12 meses. Ou seja, teste de caminhada talvez não seja a melhor variável se a gente quer entender realmente capacidade funcional. Lógico, se é baixo, a gente vai entender que o paciente tem alteração, mas uma grande parte dos pacientes tem um teste de caminhada mais preservado. Eu acho que é algo que a gente tem que se preocupar mesmo. A gente quer fazer muito exame, mas será que a gente para perguntar para o paciente, você ainda tem sintoma? E o que a gente tem notado é que existe uma dissociação. Às vezes o paciente tem melhora importante, nega a dispneia ou fadiga, mas ainda tem alteração nos exames. Então a gente tem um desbalanço. Tem sequela, mas não tem sintoma, ou tem muito sintoma e eu não vejo alteração nos exames. E ao longo de 12 meses, há uma melhora do score do MRC, mostrando que 95% dos pacientes se tornam MRC 0, ou seja, se tornaram assintomáticos. Então, isso é do ponto de vista de função respiratória em repouso. E o que vai acontecer durante o exercício, né? Então, eu vou parar um pouquinho mais nesse slide, vou construir quais são as alterações dinâmicas que podem acontecer no paciente com COVID. Então, a captação de oxigênio, eu dependo de carrear do ar esse oxigênio para dentro dos meus pulmões. E quando eu penso de cara no pós-COVID e pensando no pulmão, eu vou pensar, paciente internou, risco de sequela pulmonar por fibrose. Se eu tenho lesão voltada do ponto de vista para a doença intersticial, eu vou ter um aumento do recuo elástico, diminuição da complacência, aumento do trabalho elástico, e só isso por si só pode ativar mecanorreceptores, que pode dar dispneia. Esses pacientes vão ter comprometimento da mecânica ventilatória em graus variados, com diminuição do volume corrente ao longo do exercício e aumento da frequência respiratória. Isso faz com que eu tenha uma relação do espaço morto aumentado para o volume corrente, mas não somente porque eu tenho aumento do espaço morto, mas pode ser porque eu não recrute adequadamente o volume corrente ao longo do exercício. Dependendo do nível de gravidade dessa alteração do volume corrente, eu vou ter áreas de baixo VQ, fazendo com que eu tenha hipoxemia ao longo do exercício. Além disso, eu vou ter também comprometimento do leito vascular com o aumento do espaço morto, mesmo que eu aumente o volume corrente, fazendo então que eu tenha áreas de alto VQ, podendo no mesmo pulmão ter áreas de alto e baixo VQ, tendo um distúrbio de ventilação-perfusão. Todas essas alterações vão alimentar a ventilação, fazendo com que esses pacientes possam manter uma ventilação mais aumentada do que o necessário para que acontecesse o exercício. Além disso, a gente pode ter comprometimento cardíaco, que pode acontecer tanto por alterações mais graves, aumentando a resistência vascular pulmonar e aumento da pressão de artéria pulmonar dinamicamente, mesmo que a gente não encontre essas alterações durante o exercício, comprometendo, então, talvez o ventrículo direito, ou pacientes que tiveram lesão, por exemplo, miocardite durante a fase aguda e tem um comprometimento do coração. Existem outra hipótese de que talvez esses pacientes possam evoluir, dependendo do comprometimento da microvasculatura, com insuficiência cardíaca diastólica, com fração de ejeção preservada. Dependendo do acometimento ou não do coração, eu posso ter a oferta de oxigênio para a periferia preservada ou diminuída. E se acontecer um desbalanço, eu, às vezes, se tem uma oferta reduzida, pode ser que eu aumente a extração periférica ou, que é a hipótese mais plausível, que talvez eu até ofereça
oxigênio adequadamente para o meu músculo, mas esse músculo não consiga extrair, seja por descondicionamento, que me parece muito pouco provável, seja pela miopatia, por todo o acometimento inflamatório que aconteceu durante a internação, ou mesmo por acometimento diretamente pelo vírus, o que a gente ainda não sabe, mas é uma hipótese, uma vez que a gente tem sinais de comprometimento de outras infecções levando à síndrome de fadiga crônica. Essas alterações podem, então, diminuir a extração periférica e acarretar em sintomas para o paciente, porque esse músculo ele não vai utilizar de forma adequada esse oxigênio. Isso faz com que eu aumente o drive ventilatório e esse drive ventilatório aumentado aumenta a ventilação, fazendo com que eu tenha uma diminuição do ajuste do CO2. Mas em algumas situações, principalmente quando eu tenho muito comprometimento da mecânica ventilatória com áreas de baixo VQ, pode ser que meu CO2 seja normal ou até aumentado, e ao invés de eu ter hiperventilação, eu possa evoluir com padrão de hipoventilação por alteração grave da mecânica ventilatória. Dessa forma, se a gente olha o COVID, ele deixa de ser uma doença viral única com um acometimento sistêmico importante, podendo ter alterações em diversos setores e comprometendo a tolerância ao exercício. Nós temos poucos estudos na literatura com fisiologia do exercício, e esse talvez seja o estudo realmente mais interessante do jornal do JAP, né, de fisiologia. E ele teve, apesar de ele ter incluído poucos pacientes, vocês vão ver que o estudo é muito interessante, porque ele engloba várias alterações do que eu comentei com vocês. Então, foram 18 pacientes pareados com 18 controles. Eles viram que realmente a função pulmonar, esses pacientes tinham uma CVF reduzida em relação aos controles. E quando a gente avalia o ecocardiograma, não houve diferença, realmente o acometimento visto por ecocardiograma de repouso, ele não é relevante. Quando se avalia a hemodinâmica, considerando a extração, né, olhando o ecocardiograma e coleta de gasometria, eles viram que, de forma interessante, os pacientes com COVID tinham débito cardíaco em repouso já mais aumentado do que os controles. Nossa, mas que estranho. Será que não era para a gente esperar uma depressão miocárdica? Mas não. Será que esse aumento do débito cardíaco é pelo estado hiperdinâmico da resposta inflamatória longa que esses pacientes tiveram durante a internação? Essa é uma pergunta que ainda não tem resposta. E a extração desses pacientes encontra-se reduzida, ou seja, eu tenho um débito preservado aumentado, mas a minha extração, eu tenho um comprometimento da extração periférica de oxigênio com uma menor captação. Quando a gente olha durante o exercício, esses pacientes têm um consumo de oxigênio reduzido em relação aos controles, com uma relação do consumo para a carga também reduzida. E quando a gente olha a extração corrigida pelo conteúdo arterial, esses pacientes têm uma extração periférica realmente reduzida. Comparando esses dois gráficos no mesmo momento do exercício, notem que em preto eu tenho os pacientes com COVID, em branco eu tenho os controles. Esses pacientes para um mesmo débito cardíaco no pico do exercício têm uma extração reduzida, ou seja, não é por falta de oferta, mas provavelmente porque o meu músculo está comprometido. Do ponto de vista ventilatório, é interessante notar que a ventilação desses pacientes não é mais alta do que os controles, mas eles atingem uma carga baixa. Mas proporcionalmente à demanda metabólica, eu tenho um desperdício de ventilação, fazendo com que essa variável, que é a ventilação para o CO2, fique mais alta. Não foi encontrado. E lógico, se a ventilação está mais alta, a pressão expirada de CO2 vai estar mais baixa. Não foi encontrada alterações do ponto de vista de hiperinsuflação dinâmica ou de aprisionamento aéreo durante o exercício. E quando a gente olha a resposta da ventilação para a demanda metabólica durante o exercício, a gente pode ter pacientes com CO2, né, PaCO2 reduzida ou aumentada. Quanto maior for esse VVCO2 com uma PaCO2 reduzida, maior é a minha sensibilidade periférica, maior o meu drive ventilatório. Existem algumas situações que eu tenho aumento do espaço morto, provavelmente porque redução do volume corrente, que aqui nessas tabelas não foi possível avaliar, e que eles fazem, então, retenção de CO2. Mas são casos realmente bem mais raros, esses pacientes que apresentam hipoventilação durante o exercício. O que é esperado é que a gente tenha realmente um estado muito mais de hiperventilação do que de ventilação normal ou hipoventilação durante o exercício. Em relação, então, à parte de trocas gasosas e aumento do espaço morto, esses pacientes têm um aumento da relação espaço morto com volume corrente no repouso, conseguem recrutar durante o exercício, mas ainda mantêm valores elevados e justifica, então, manter uma ventilação mais alta.
Qual é, então, o papel do teste de exercício cardiopulmonar, a ergospirometria? Num primeiro momento, eu vou falar para vocês que, na nossa avaliação, a gente tem incluído sistematicamente os pacientes, independente de sintomas, desde que a nossa inclusão ela se baseia se o paciente usou oxigênio e se foi internado. Mas na prática diária, qual seria realmente a indicação? Do ponto de vista de quem faz fisiologia do exercício, é para pacientes que tenham sintomas persistentes pós-Covid. Isso pode ser dispneia, fadiga, cansaço, intolerância ao exercício ou perda de performance para quem fazia treino. E lógico, naqueles pacientes em que você acha que existe uma dissociação entre sequelas e sintomas. E aqui eu vou passar um pouquinho do que a gente já viu ao longo desse ano na fisiologia do exercício. Então, aqui é uma paciente com dispneia MRMRC3, muito ansiosa, muito queixosa e que falava que tinha bastante palpitação. O consumo de oxigênio dessa paciente é normal nesse teste, mas chama a atenção que o pulso de oxigênio, que é uma variável indireta que reflete tanto o volume sistólico quanto a extração periférica de oxigênio, tem uma morfologia em platô com discreto aumento no final. E o que chama atenção nessa paciente é que ela tem bastante arritmia. E essa paciente, então, foi encaminhada para avaliação de cardio, porque ela tem extrasístoles polimórficas difusas, vários padrões, então ela realmente tem um comprometimento cardíaco, apesar dos biomarcadores dentro da normalidade, sem alteração relevante no ecocardiograma. Esse outro paciente, em 3 meses, tinha uma dispneia MRC2, fez um TEP. Na realidade, ele teve um COVID leve e no 15º dia ele fez um TEP agudo e acabou indo para o hospital com contexto de gravidade. Evoluiu no pós-alta com desautonomia, que a gente não consegue ver nesse teste de exercício, mas ele tinha bastante sintomas, sudorese, palidez, mal-estar, palpitação associado com quadro de síndrome do pânico. Isso foi resolvido, ele fez a avaliação do teste de exercício, o que chamava atenção é uma capacidade aeróbica reduzida e um pulso de O2 reduzido, que ainda talvez estejam refletindo após 3 meses de TEP, comprometimento da circulação pulmonar. O eco desse paciente não tinha sinais de HP, mas tinha ainda um aumento pequeno do ventrículo direito. Esse outro paciente é um paciente com MRC1 em 3 meses, e o que a gente viu é um teste praticamente sem alterações, mas quando a gente olha o consumo de oxigênio para carga, observem que esse incremento é linear, mas ele tem um platô no final, associado a um platô no pulso de oxigênio, sugerindo que poderia ter um componente cardiocirculatório central ou periférico. Esse paciente é jovem, sem nenhum fator de risco para doença coronariana, não fez miocardite, mesmo assim a gente fez um ecocardiograma, fez um ecoestresse, todos os exames normais, e a gente considerou então que essas alterações são por comprometimento da musculatura periférica. Em relação à limitação ventilatória, paciente MRC3 é a mesma paciente que eu comentei que tem alteração cardíaca, ela tinha outras alterações também, às vezes a gente vê várias alterações no mesmo exame, e o que chamava atenção, além da parte da arritmia, é que essa paciente tem um volume corrente muito baixo durante o exercício com uma frequência respiratória alta, ou seja, para ela aumentar a ventilação, ela depende muito mais de manter taquipneia do que volume corrente com uma relação muito aumentada. Essa relação deveria aqui ser até 25/30. Mas chama a atenção que, apesar dela ter uma limitação ventilatória, ela ainda tem reserva ventilatória. Isso é uma das coisas que as pessoas confundem. Não é obrigatório ter ausência de reserva ventilatória no teste de exercício. Eu posso ter comprometimento ventilatório da mecânica ventilatória, mesmo que eu ainda tenha reserva. Ou seja, é tão desconfortável continuar o exercício que eu paro mesmo que eu ainda conseguisse chegar numa ventilação maior. Esse outro paciente tem muito menos sintoma, tem bastante alteração na tomografia, é um homem jovem, e aqui observem que se eu olho isoladamente o volume corrente, 1.400, eu falo assim, não é um volume corrente ruim para um teste de exercício, mas observem a frequência respiratória, ele termina o teste com 90 incursões respiratórias por minuto, isso é extremamente desconfortável para você conseguir fazer um teste, e essa relação também é aumentada, ou seja, ele poderia ter um volume corrente maior e está fazendo o exercício totalmente dependente de frequência respiratória, e esse paciente sim, ele atinge o teto da ventilação, ou seja, não tinha mais como ele continuar o exercício.
Em relação à limitação ventilatória de trocas gasosas, esse era um paciente assintomático, obeso, e que o que chamava a atenção é que ele começa com a ventilação para o CO2 dentro da normalidade, mas tem um padrão de declínio progressivo. Não é o mais clássico que a gente tem, mas chama a atenção que ele chegou num teste máximo, terminando com uma relação reduzida da ventilação para o CO2. Quando a gente olha o PET-CO2, esses valores também terminam altos, que não é o padrão fisiológico esperado. Se a gente olhar desse outro lado, só para vocês compararem, esse é um paciente com dispneia MRSO2, que começou com uma VEV-CO2, uma ventilação muito alta, 64, esse valor é em torno de 35, na fase de estabilidade, em torno de 50, e com uma pressão expiratória final de CO2 de 25, ou seja, muito reduzida. Esse paciente tem um padrão que a gente chama de hiperventilação. Por que será que isso está acontecendo? Esse paciente que tem um padrão de hipoventilação, a gente chama de padrão de hipoventilação alveolar, isso provavelmente não é do COVID, ele não tinha alterações importantes da mecânica ventilatória, talvez seja por síndrome de apneia do sono. A doutora Jaque comentou que às vezes a gente faz outros diagnósticos, e no ambulatório de pós-COVID a gente vê que nem tudo é relacionado ao COVID, às vezes são doenças que o paciente não prestava atenção, e neste caso especificamente, a gente encaminhou ele para o ambulatório de sono. Mas ele poderia ter esse padrão de hipoventilação por alteração de mecânica ventilatória, que não era o caso, né? Pacientes mais graves. Do lado de cá, por que esse paciente tem aumento da relação VEV-CO2? Quando a gente coleta a gasometria e faz a análise do espaço morto-volume corrente, ele tem uma alta relação VD-VT que não cai durante o exercício. E, além disso, ele tem uma pressão arterial de CO2 baixa e que cai bastante ao longo do exercício, normalmente não é para cair tanto. Então, esse paciente da direita, ele tem ineficiência ventilatória com aumento do drive ventilatório, e o paciente da esquerda tem padrão de hipoventilação alveolar. Em relação à parte de ventilação e trocas gasosas, esse é um paciente que chegou extremamente dispneico, referia à esposa ansiedade, insônia, medo, acordava à noite ouvindo o bip dos aparelhos da UTI. E se vocês observarem, ele também tem uma relação VEV-CO2 muito aumentada. Mas, de forma interessante, esse paciente, ele sobe rapidamente a ventilação no meio do exercício e depois ele acomoda de novo, apesar de valores aumentados. A pressão expirada final de CO2, ela começa abaixo, ela cai, estabiliza e depois sobe um pouquinho de novo. Por mais que esse paciente tenha alterações da relação espaço morto-volume corrente, tenha sequelas pulmonares, esse padrão chama muita atenção para a dispneia psicogênica ou respiração disfuncional. Esse paciente foi tratado com antidepressivo, repetiu o teste de exercício e, apesar de manter ainda a alteração da parte ventilatória de trocas gasosas, houve uma mudança do comportamento das curvas, falando que realmente ele tinha um componente psicogênico importante. E a gente às vezes tem surpresas, né? Esse caso foi bem interessante. Quando a gente pensa em relação VEV-CO2 aumentada, que a gente chama às vezes ineficiência ventilatória, que a gente só poderia dar esse termo se eu tivesse aumento da relação do espaço morto pelo volume corrente, no dia a dia, talvez qualquer um olhasse esse exame e falasse, nossa, uma relação VEV-CO2 que começa em 60, no menor ponto está em torno de 50 e volta a aumentar com PET-CO2 em torno de 20, eu tenho que pensar em disfunção cardiocirculatória. Falei, nossa, mas esse paciente não teve TEP, não tem sintoma, chegou, ele só falava que tinha fadiga, não tinha dispneia, não era cardiopata, e aí você fala, nossa, o que é que a gente não está vendo? E esse protocolo a gente coleta a gasometria. E quando a gente olhou a gasometria, em repouso, eu achei que a máquina, num primeiro momento, tivesse errado. Observem que esse paciente tem uma acidose metabólica, uma hipocapnia, um bicarbonato de 13 em repouso e com uma relação espaço morto-volume corrente dentro da normalidade. Durante o exercício, esse paciente aumenta a acidose, né, porque ele aumenta o lactato, observem 3,4, e recruta o espaço morto, ou seja, as alterações ventilatórias, o VEV-CO2 aumentado, não é por ineficiência ventilatória, é simplesmente por aumento do drive ventilatório. E esse paciente foi encaminhado pelo pronto-socorro e ele tinha feito uma insuficiência renal aguda por metformina e chegou com uma creatinina de 4,5. Depois da reversão da insuficiência renal aguda, a gente repetiu o teste, ele já não tinha tantas alterações como ele tem aqui. Então, são coisas inusitadas que às vezes acontecem. Eu faria um teste de exercício no paciente com IRA? De forma nenhuma, mas o paciente veio para avaliação de pós-Covid.
E lógico, apesar de eu não esperar em pacientes que não internaram sequelas pulmonares, esse paciente também vai chegar para a gente no consultório com queixa de dispneia. E a gente tem que lembrar que os atletas, né, que são pessoas jovens, que fazem treinos, né, de alta intensidade, que no pós-Covid foi visto que esses atletas têm um risco aumentado de desenvolver doença aguda, de evoluir com miocardite e precisam ser avaliados, principalmente quando eles persistem com sintomas, mesmo se tenha sido um Covid leve. Então, aqui a gente vê que tem toda uma avaliação de biomarcadores, esses pacientes são encaminhados para o eco, para a ressonância, e dependendo, tem que fazer exames de estresse, por exemplo, um teste de exercício cardiopulmonar. Esse paciente eu fiz há 15 dias, é um atleta de elite de um time de basquete, ele tem uma posição que ele corre bastante em quadra, e ele teve um Covid leve, só que a queixa dele é: não consigo mais treinar depois do Covid, tenho muito sintoma, tenho muita fadiga, e o que mais chama atenção, quando a gente olha isoladamente, né, a curva azul é o consumo de oxigênio, 3 litros de consumo de oxigênio é um consumo de oxigênio excelente. Né? Quantas pessoas têm 3 litros de oxigênio? Lógico que esse atleta, imagine que é do basquete, ele tem 2 metros de altura. Quando a gente olha o previsto desse paciente, a gente se assusta. Por quê? Porque para um atleta de alto rendimento, esse paciente tem um consumo de oxigênio de 33 ml por quilo por minuto, 94% do previsto, chegando numa carga de 300 watts, ou seja, ele tem biomecânica, ele é treinado esse músculo, mas esse oxigênio provavelmente não está chegando lá. Então, se eu fosse olhar esses valores de olhos fechados, eu falaria, é um indivíduo sedentário, que não treina ou tem um treino muito leve, mas esse é um atleta de alto rendimento e que, na realidade, ele tentou treinar, mas cada vez que ele treina, ele tem uma fadiga intensa. Então, os colegas da medicina do esporte estão investigando, a princípio não tem nenhuma alteração cardíaca e ele entra aqui, provavelmente, no quadro de síndrome pós-Covid por lesão muscular. Então, quando a gente pensa no teste cardiopulmonar, talvez as pessoas tenham esperado que nessa aula eu fosse dizer para vocês, olha, o quadro característico do pós-Covid é esta alteração que vocês vão encontrar no teste de exercício. Mas como vocês podem ver no meu quebra-cabeça colorido, naqueles pacientes no pós-Covid com ou sem sintomas persistentes, eu posso ter limitação cardiocirculatória, que pode ser periférica, pode ser por anemia, pode ser por miopatia, descondicionamento, talvez esse seria a minha menor aposta. Central, avaliar se o paciente teve miocardite na fase aguda, talvez por doença da microcirculação. A gente ainda não sabe se esses pacientes vão evoluir com hipertensão pulmonar, mas nas avaliações com ecocardiograma, nós não temos visto HP em repouso e tem-se a dúvida se eles vão evoluir com insuficiência cardíaca diastólica. Na limitação ventilatória, a gente tem que pensar na fibrose, hiperreatividade brônquica, que não é o habitual, a gente tem visto pouco, ou presença de aprisionamento aéreo, que também não tem sido descrito de forma frequente. A gente pode ter limitação de trocas gasosas, que a gente vai ver ineficiência ventilatória, hipoxemia induzida pelo exercício, e a gente não pode esquecer da respiração disfuncional, principalmente pela síndrome de estresse pós-traumático. Então, como conclusão, as sequelas pulmonares pós-alta, quanto mais grave, maior o risco. O segmento, será que a gente vai fazer realmente essa quantidade de exame em todos os pacientes? Na SARS-CoV-1 foi visto que a difusão é um melhor marcador do que a tomografia. Às vezes a tomografia melhora e a difusão ainda persiste alterada. Parece que é o que a gente está vendo na SARS-CoV-2. Quando indicar um teste de exercício cardiopulmonar? Persistência de sintomas pós-Covid, independente da gravidade inicial. O paciente pode ter sintoma mesmo tendo tido um Covid leve, e lógico que a gente vai pensar muito mais em talvez síndrome de fadiga crônica ou exacerbação de alguma doença de base. Se ele tem dissociação clínica funcional e atletas com perda de performance. E o que esperar de alteração do teste de exercício? Um mundo de alterações, eu não tenho como contar para vocês que tem uma alteração específica do Covid. Agradeço aqui a equipe do Cefice, que sem uma grande equipe, nós não conseguiríamos seguir todos os pacientes encaminhados do Hospital São Paulo. Muito obrigada. Obrigada, Elora, excelente. Vou chamar o Bruno também para a gente conversar. Isso, então tá bom. Acho que a sua apresentação também, Laura, foi um estímulo, isso eu tenho falado sempre na sociedade, o quão importante é o pneumologista conhecer fisiologia do exercício, né? Acho que isso a gente tem que batalhar bastante, porque traz tantas informações e a gente sabe que isso não é tão homogêneo aí pelo Brasil afora.
Bruno, você quer fazer algum comentário, alguma pergunta para a Eloara, para a gente começar? Tem algumas perguntas aqui também. Não, eu acho que a apresentação dela foi muito boa, assim, foi bem ampla. Eu acho que a gente vai ter que lidar no futuro, principalmente dentro do que ela mostrou, e isso tem funcionado para as diversas doenças pulmonares, com as questões fenotípicas, né? Acho que muitos pacientes que às vezes têm sintoma persistente, você se basear só na função pulmonar, de fato vai ser muito complicado você fazer uma avaliação mais ampla, como a Eloara mostrou, né? Então, acho que em breve a gente vai ter estudos aí que vão demonstrar clusters específicos, e aí certamente a gente vai ter que atuar em cima deles no futuro de maneira diferente, né? A situação que a gente está agora, eu me lembro bem naquela reunião que a gente participou, já que em março do ano passado, É, você lembra, no final do mês, lembro, que a gente estava lembro, super perdido ainda na fase lembro, aguda, em lembro. relação à fase aguda, e agora a gente entendeu melhor a fase aguda, muito melhor, obviamente, a gente já sabe mais ou menos o que acontece com a doença, e a gente está se colocando num ponto exatamente, comparando o ano passado para a fase aguda, a gente está se colocando num ponto agora para a fase crônica, que a gente tem muita coisa para aprender e poucas respostas definitivas e conclusivas, né? Eu acho que eu concordo com você, Bruno. Acho que não tem uma receita de bolo, né? Cada caso é um caso. Aí perguntar para a Laura também, Laura, a gente viu que a Covid já cometeu todo mundo, né? E com repercussões piores para quem tinha comorbidade. Você acha que o teste de exercício na prática tem te ajudado para tentar avaliar o quanto que a comorbidade que está influenciando para a redução da capacidade funcional do indivíduo ou não? Qual que é o papel da comorbidade e o teste de exercício? Lógico que é assim, toda vez que a gente pensa em comorbidade, dependendo do grau de comorbidade, esse paciente acaba sendo excluído do estudo, né? Se eu tenho um cardiopata grave, um pneumopata grave, se eu coloco ele nessa avaliação, eu não vou conseguir, às vezes, definir o quanto que é a comorbidade e o quanto é a sequela. Então, a gente acaba, às vezes, tendo um certo viés. Mas o que me chamou a atenção nesse 1 ano de teste de cardiopulmonar, e ontem foi até interessante, né? Eu fiz ontem o 100º paciente, foi uma paciente com HP, né? E eu falo, nossa, né? A gente roda e a vida da gente está sempre voltando em alguns pontos, né? Essa paciente nem teve sequela grave, ela não teve comprometimento pulmonar, mas ela piorou bastante dos sintomas e já era uma paciente grave do ponto de vista da HP. O teste de exercício dela fala muito da hipertensão pulmonar, não tem nada do Covid, apesar da piora da dispneia, realmente uma piora importante do ponto de vista da ineficiência ventilatória, que eu não sei o quanto que foi precipitado, né? A HP piorou pela infecção mesmo leve do Covid, ou se realmente já era evolução da própria HP. Então, às vezes, a gente tem esse fator confundidor. Mas, no geral, desses 100 pacientes incluídos, a maioria dos pacientes, mesmo que eles tenham alguma limitação periférica, alguma limitação da mecânica ventilatória, a maioria dos pacientes tem consumo de oxigênio normal. Isso me chamou muito a atenção, né? São poucos os pacientes que realmente têm uma capacidade aeróbica reduzida. Então, se a gente for ficar focado, mesmo em pacientes que têm comorbidade, a gente fez hipertenso, diabético, renal crônico, transplantado. Se a gente sempre ficar muito preso que a limitação ao exercício ela está voltada só para a redução do consumo de oxigênio, a gente não vai ver as sequelas potenciais que esses pacientes têm. Então, assim, tem que olhar o teste sempre considerando a comorbidade, o quanto ela pode alterar no exercício, mas tentar pontuar tudo que o paciente apresentou para ver se ele realmente tem algo que combine com uma sequela pós-Covid ou que seja predominantemente da comorbidade. Aí eu acho que é muito dessa coisa da visão do dia a dia, né? De saber pontuar a probabilidade clínica ou não do paciente. Às vezes eu olho o exame e falo assim,
pela comorbidade que esse paciente tem, ele não pode ter essas alterações. Então, dali eu já entendo que não é a comorbidade o fator relevante da alteração do teste de exercício, e aí a gente acaba checando, né, a tomo, outras, a função pulmonar, para ver se é coerente essas alterações. Eu tinha uma pergunta para ela. Pode fazer. Não, é só porque assim, a gente sabe que é importante o residente, ou na formação, o ideal seria que todo mundo tivesse um conhecimento de fisiologia do exercício, mas obviamente não é uma realidade, principalmente em função da pouca disponibilidade do teste cardiopulmonar, né? Você conta nos dedos o número de centros capazes de fazer isso. Queria saber da Eloara se ela tem uma sugestão de acompanhamento desses pacientes quando a gente não tem o cardiopulmonar disponível para avaliação de exercício, né? Porque o teste de caminhada, como você mesmo mostrou, ele vai ter muita limitação, como a gente sabe. Se você tem alguma sugestão como alternativa, principalmente para aqueles locais onde o cardiopulmonar não está disponível, né? E como avaliar isso, né? Então, assim, eu não vi nada ainda em relação... Se a gente quiser um teste máximo, acho que usar o shuttle seria possível nos centros, principalmente que tem reabilitação, a físio tem uma experiência boa, eu acho que daria uma boa ideia do ponto de vista de capacidade aeróbica. Então, assim, o problema é que quando eu uso um teste de campo, eu vou limitar aquilo que eu consigo enxergar do restante das alterações. Então, por exemplo, nenhum teste de campo vai conseguir trazer para mim a alteração da mecânica ventilatória. Então, eu não vou conseguir enxergar esse ponto e nem ineficiência ventilatória. Isso eu só consigo ver no teste cardiopulmonar. Mas se a gente estiver preocupado com capacidade aeróbica, aí sim eu acho que dá para usar o shuttle, dá para usar o teste de caminhada, eu realmente não estou tão empolgada com ele, e o teste do degrau, porque quando eu olho um paciente que sobe 30 degraus ou sobe 80, eu já tenho uma noção do nível de limitação, seja ela periférica muscular ou pela dispneia no total. Aí, complementando nos testes de campo, a gente consegue ver troca gasosa. Então, eu consigo, pelo menos, se eu não tiver um cardiopulmonar para fazer uma avaliação melhor, usando um teste de campo, eu vou tentar entender capacidade funcional, em que a gente sabe que, dependendo do teste de campo, o teste de caminhada talvez seja o que menos vai mostrar essa alteração, talvez o degrau e o shuttle consigam mostrar mais para a gente se o paciente tem limitação da capacidade aeróbica, e a avaliação de trocas gasosas. Fora isso, aí realmente vai ter que ser o cardiopulmonar, eu não vou conseguir ver mais detalhes, né? Então, acho que um oxímetro e um teste de campo ajudam numa primeira triagem. E aí você seleciona, talvez, os pacientes que iriam realmente para o cardiopulmonar. O problema, Bruno, e aí só fazendo um parênteses, eu tenho feito na escola, não porque a gente só vê paciente internado, mas, por exemplo, lá no Sírio, a gente pega pacientes que são encaminhados de forma geral. E o que mais tem me chamado a atenção é muito paciente jovem com Covid leve e que tem sintoma persistente de fadiga. E aí, uma das coisas que tem me chamado a atenção é um consumo de oxigênio, às vezes um pouco reduzido, uma relação do VO2 pela carga baixa e, às vezes, limiar precoce, sem alterações cardiocirculatórias no eco. Então, assim, esses pacientes com Covid leve, principalmente com suspeita de síndrome de fadiga crônica, o teste de exercício pode ajudar você nortear se tem alteração ou não tem, né? Acho que a gente tem que pensar também em síndrome de ansiedade, né? Outras coisas no Covid leve. Então, talvez uma triagem inicial com teste de campo, com oxímetro, e se você precisa de uma avaliação realmente mais detalhada, aí tem que ser um cardiopulmonar. E, Laura, você comentou que os pacientes, a maioria estão com a capacidade aeróbica preservada, o VO2 bom. Existe alguma dissociação entre sintoma e a capacidade aeróbica? É bem interessante. E daí, dentro, né, da questão do Bruno, algum questionário associado para uma avaliação melhor, especificamente em pós-Covid, né? Assim, ó, no geral, a maioria dos pacientes chegam em 3 meses com MRC1. Então, assim, 50% da amostra, se eu não me engano, já estão em MRC 0 e tem alteração no teste de exercício. Então, assim, me chama a atenção que, ok, minha capacidade aeróbica é preservada, será que é por ela estar preservada, esses pacientes não têm muita falta de ar? Quando a gente olha o exame como um todo, às vezes eu até fico pensando se o paciente não é hipopercebedor. Por quê? Porque a gente tem que lembrar, né? Na fase aguda tem a história da hipoxemia silenciosa. Tem paciente que desatura até 80% e fala que não tem falta de ar no pós-Covid.
será que tem alguma coisa desligada do sistema nervoso central? Porque realmente me chama a atenção uma dissociação. Às vezes tem testes de exercícios com bastante alteração ventilatória de trocas gasosas, que o paciente não tem tanta queixa de falta de ar, às vezes até um MRT1, e tem pacientes, às vezes, que tem, por exemplo, esses pacientes com Covid leve, com fadiga, eles têm muito mais queixa, de forma geral, do que a dispneia. Então, colocando na balança, a sensação que eu tenho é que quando o paciente queixa de fadiga, parece que eu vou encontrar um pouco mais de alteração do ponto de vista da capacidade aeróbica do que a dispneia, porque aí tem outros componentes envolvidos. Não sei, é uma percepção, né? A gente está fazendo as subanálises dos testes de exercícios agora, né? Tem algumas perguntas em relação a tratamento que a gente pode conversar um pouco. A Iris de Cuiabá está comentando que lá em Cuiabá, depois a gente vai poder conversar, né, estendendo a conversa, que eles têm dificuldade de acesso à difusão, a teste cardiopulmonar. Então, dessa forma, queria saber se os pacientes que persistem sintomáticos, com espirometria alterada, tomografia alterada, como que a gente tem abordado o tratamento. Bruno, você quer comentar? Você tem feito algum tratamento farmacológico para esses pacientes? Acho que essa vai ser a parte mais complicada, né? Eu ainda estou muito reticente quanto ao uso do antifibrótico. Eu não estou vendo uma indicação clara nesse contexto. Eu acho que a gente, por exemplo, vai ter indicação naqueles indivíduos que eventualmente perderem função pulmonar na evolução, não só pelas sequelas. Eu acho que se basear só pela sequela não é uma indicação. E provavelmente esses indivíduos que perderam a capacidade ou que estão perdendo a capacidade pulmonar na evolução, principalmente baseado na perda da CVF, esses indivíduos eles vão ter um fator adicional além da sequela pós-Covid. Ou é um indivíduo que tinha uma anormalidade intersticial aguda de base, e aí o Covid foi um gatilho para a doença ficar ativa. Já tem poucos estudos mostrando algumas alterações genéticas, por exemplo, o telômero curto, que mostram que são indivíduos que têm um risco maior de progredir função pulmonar. E alguns indivíduos que desenvolvem autoimunidade na evolução da doença, às vezes até uma colagenose não específica, mas eles começam a fazer áreas de BUP, áreas de inflamação, e eventualmente eles podem cursar com uma fibrose progressiva na evolução, dependendo do tipo de autoimunidade, que podem eventualmente usar o antifibrótico. Acho que a sequela simples, com função pulmonar estável na evolução, ela não é uma situação que eu acho que o antifibrótico vai estar indicado. Ele vai entrar, né, dentro daquele contexto de fibrose progressiva como existe para outras doenças. E a outra questão é o corticoide prolongado. Acho que em geral a gente tem um uso aí médio. Os pneumologistas tendem a usar mais corticóide que os clínicos e os infectos, não só na dose quanto no tempo de corticóide. A gente tem muito mais medo do rebote da redução de corticóide, então a gente acaba fazendo uma redução mais lenta. Então, em geral, os pacientes tendem a usar 4 a 6 semanas de corticóide. Esse é o tempo que a gente usa. E alguns indivíduos que você começa a baixar a dose, eles começam a reativar a doença, e aí você acaba tendo que manter o corticoide mais tempo. A gente não tem nenhum estudo, até onde eu sei, que avaliou o uso de imunossupressor nesses indivíduos que fazem com necessidade de uso de corticoide muito prolongado, assim, acima de 3 meses, mas certamente seria um subgrupo para se considerar nesses indivíduos que você está usando o corticoide por mais tempo, que você não consegue reduzir. Mas essa resposta também a gente vai ter mais à frente. A grande mensagem é que você precisa acompanhar o paciente de perto nessa avaliação funcional periódica, né? Porque ela é muito variável, né? Mesmo o corticoide me incomoda um pouco, às vezes, a gente manter empiricamente, né, uma dose de corticoide maior por mais tempo. A gente não tem nenhum estudo mostrando benefício, além de poder levar a miopatia, infecções secundárias. Acho que a única coisa é que nitidamente tem um subgrupo de pacientes que fazem áreas de pneumonia e organização prolongadas. Acho que esse grupo
E por isso, acho que como a gente está entendendo a doença ainda, só desculpa te interromper, já, como a gente está entendendo a doença, é uma fase que a gente acaba tendo que fazer mais tomografia, então a gente faz com 1, com 3, com 6 e 12 meses, é o que a gente acaba fazendo, porque naqueles indivíduos que persistem sintomáticos, eventualmente com algum grau de hipoxemia ao repouso, e principalmente com áreas de consolidação persistente, eu acho que esse subgrupo vai precisar de corticoide por mais tempo. Mas, em geral, eu concordo com você, a gente acho que pode usar um período mais conservador, aí, como eu disse, aí, até umas 4 semanas. Né? O ideal seria ter um estudo, né? Mas dificilmente acho que a gente vai ter. Por outro lado, não sei, eu tenho dúvidas, porque a gente tem visto, Laura sempre tem comentado que os pacientes têm melhorado, a maioria tem melhorado ao longo do tempo, aparentemente com ou sem corticoide, né? Esses pacientes do Fênix, né, nós temos 100 pacientes incluídos bem certinho, né? Nenhum paciente ficou com corticoide prolongado e a maioria tem uma resolução tomográfica bem importante com 3 meses, né? E assim, chama muita atenção. São raros os pacientes que ficam com sequelas, né? Na minha aula eu coloco sempre a tomo alterada, mas a maioria dos pacientes não tem sequelas importantes na função. E eu tenho um paciente que eu acho que talvez tenha sido mais grave, que por sinal o teste de exercício dele tem alteração da mecânica ventilatória, mas não tem alteração da parte metabólica, né, do VO2, nem nada, é um paciente que corria. E o que chama atenção, ele ganhou em 6 meses 1 litro de CVF. Então, assim, ele ainda tem sequelas com 6 meses na tomo, ele tinha uma CVF de 50%, e ele hoje tem uma CVF de 75%, com mais ou menos um ganho de 1 litro e pouquinho, sem ter tomado nenhuma medicação, evolução natural da doença. Lógico que às vezes eu me pergunto, será que eu tivesse entrado com alguma medicação, eu teria acelerado este processo? E isso eu estou me baseando num paciente que é grave do ponto de vista de sequela, né? Porque os outros, na realidade, a maioria tem uma função pulmonar bem próxima da normalidade. Então, assim, realmente eu não sei o quanto que a gente tem que entrar com medicações potencialmente deletérias, uma vez que a gente ainda não sabe o que a gente precisa igual o Bruno falou, né? Entender qual é o fenótipo realmente dos pacientes. Nessas tomos de 3 meses, a gente não tem visto BUP com 3 meses. Eu não tenho nenhuma tomo, pelo menos o Carlos está para agora entregar as próximas tomos, mas eu sempre olho todas as tomografias, a Mariana e a Fabiana. Eu não vi nenhuma tomo com BUP desses pacientes que estão seguindo de forma mais sistemática, né? Não sei qual é a sua experiência, Bruno, em termos de porcentagem, se vocês têm visto muito lá no HC pelo volume de pacientes que vocês veem com BUP. Na verdade, o que eu comentei em relação ao tratamento é totalmente a exceção. Assim, a grande maioria você faz, é o que você falou, evolução natural da doença. A gente teve um paciente que com 5 meses tinha bastante lesão, mas eram mais áreas em vidro fosco, misturadas com áreas mais crônicas de reticulado, bronquilectasia de tração. A gente não fez nada. Com 9 meses a tomografia dele estava muito melhor, assim. E eram até alterações que você falava assim, nossa, isso aí não vai mudar muito. Tinha muito reticulado, algumas bronquilectasias de tração e, de fato, tratamento prolongado por mais de 4, 6 semanas é a exceção. A gente teve alguns indivíduos que desenvolveram autoimunidade e alguns indivíduos que começaram a ter lesões depois, posteriormente, por outros fatores. Indivíduo que foi para casa, começou e tinha uma exposição ambiental, e esse indivíduo, de fato, a gente teve dificuldade de controlar a doença, porque de alguma forma ele ficou com uma doença intersticial que ficou mais ativa, mas é totalmente a exceção. Provavelmente esse indivíduo tinha alguma alteração genética que o Covid foi o gatilho para isso, que é o que tem sido começado a ser estudado. Mas são exceções. Por isso que eu acho que as indústrias me perdoem, mas eu acho que o antifibrótico aqui a gente vai usar muito, muito raramente. Eu, por exemplo, não usei em ninguém ainda, e nem cogitei usar em ninguém, porque acho que não é o grupo de pacientes que, de uma maneira geral, vai se beneficiar. Aqui o Mauro Gomes está concordando com a gente em relação ao uso corticóide, que também acho que é exceção, né? Ele está complementando.
Tem uma pergunta, Luara, do Thiago Botega, está cumprimentando também, em relação à oscilometria de impulso, que ele tem visto muitas alterações de pequena via aérea, mas na prática vocês veem resposta à terapia inalatória? Não, eu particularmente não tenho experiência com FOT, né? Quem faz bastante é o SAUD, né? O pessoal do HC que trabalha, o pessoal do Rio. Assim, a FOT, na verdade, ela vai ver muito mais obstrução do que restrição, né? A gente está com uma doença muito mais restritiva, então eu não sei o quanto que a FOT ajudaria nesse sentido. Quando a gente olha a função pulmonar, e aí, esquecendo um pouquinho da FOT, eu tenho visto muito pouca obstrução, sim, são poucos pacientes. Aprisionamento aéreo com volume residual aumentado também é muito pouco. Eu vi um trabalho esses dias com um número aumentado de distúrbio ventilatório obstrutivo que me chamou a atenção. Foi o único trabalho. Eu falei, então assim, eu não sei se o perfil daquele hospital de pneumológico, que era doente obstrutivo, se tinha algum outro fator, mas foi o único trabalho que mostrou alterações maiores em termos de obstrução do que os outros trabalhos de forma geral, que é muito mais restrição. Em termos de hiperreatividade brônquica, a gente teve acho que uns 3, 4 pacientes, ou piora da doença de base, e aí precisou usar corticóide inalatório. Mas, em linhas gerais, não tem prescrito corticóide inalatório se o paciente não era um pneumopata prévio ou não desenvolveu hiperreatividade. Acho que o acometimento de via aérea na Covid é muito menos frequente, por exemplo, que na H1N1, né? Que, inclusive na parte da histologia, né? Tanto que praticamente você não vê mosaico de via aérea nas tomografias, né? Uma coisa que a gente não observa. Quando você vê, o caso está publicado, por exemplo. Então, não é frequente, né? Tem uma pergunta, nosso tempo está acabando, o tempo passou rápido, da Irma, né, nossa presidente. Paciente pós-Covid leve, fadiga, deve ser estimulado a fazer exercício ou é necessário avançar a avaliação? Acho que a gente vai precisar avançar pelo seguinte, a gente ainda não sabe bem o que é essa síndrome de fadiga crônica, né? Baseado em vírus anteriores, provavelmente é uma lesão de membrana neuromuscular, lesões mínimas, mas que causam comprometimento dessa musculatura. Eu tenho tido muita vontade de dar uma biopsiada em alguns músculos, sabe? Porque a gente realmente ainda não sabe o que é, mas em linhas gerais, tem pacientes que têm ficado muito sintomáticos, principalmente jovens, e a indicação nesse momento realmente é atividade física. O que às vezes as pessoas não entendem, principalmente quando são atletas, né? É que eles querem voltar ao treino anterior, não dá para fazer isso. Então tem que ter um acompanhamento e ir incrementando o treino, porque se você faz um treino muito pesado, no outro dia você tem uma fadiga muito intensa. E aí o paciente acaba ficando angustiado, né? Porque isso vai fazendo um ciclo vicioso. Então, tem que estimular. A indicação realmente como tratamento é exercício físico, mas com incrementos progressivos de acordo com o sintoma do paciente, até ver se o paciente reverte ou não, né? Pode ser que o paciente persista com fadiga crônica mesmo. Acho que vou responder mais 2 perguntas, daí eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais. A gente teve mais de 150 participantes, dependendo do momento do nosso encontro. A Renata Arbeck está perguntando se a apneia do sono devia ser considerada uma comorbidade, um fator de risco para a Covid-19. A gente até discutiu isso recente, né, numa reunião da disciplina, recente, já nem sei, né, mas há alguns meses, né, tem até um artigo falando sobre isso, que talvez, a gente não sabe se é um fator de risco ou como o paciente é obeso, a obesidade em si é o fator de risco e a apneia é a consequência, né? Então, não sei se tem que ser considerada como comorbidade ou muito mais obesidade com toda a resposta inflamatória. Do pós-Covid, o que tem me chamado a atenção é que eu tenho visto suspeita de síndrome de apneia do sono, que os pacientes não relatavam antes. Então, você faz um Epworth, stop bang, aumentados, paciente, né, sobrepeso ou obeso, e aí a gente tem encaminhado para o sono. Se veio por causa do Covid ou era uma doença que o paciente não tinha valorizado, aí eu realmente não sei dizer. Também tem uma pergunta em relação à indicação de fisioterapia respiratória. Vai depender do grau de sequela pulmonar, que tipo de sequela, né, para indicar fisioterapia, mas a reabilitação
como um todo, né, sem dúvida está indicado nos pacientes sintomáticos. Pessoal, o tempo não tem jeito, tempo já 21h13, a gente tem estendendo a conversa com o pessoal do Mato Grosso, né, na sequência, mas vou pedir para a Eloara fazer suas considerações finais. Acho que faltou, a gente não teve tempo até do desafio de montar um centro, né, para atender esses pacientes com síndrome pós-Covid, e o que tem me preocupado muito lá na escola, por exemplo, as vagas nossas para pacientes novos, hoje 100% estão para pós-Covid, né? Na UAR, na Unidade de Atendimento Respiratório, fora do Hospital São Paulo. Então, onde estão, né, os pacientes com HP, com fibrose, com DPOC grave, asma grave? Então, de fato, a gente vai ter que sentar com gestores, né, para aumentar, né, o número de vagas para sintomáticos respiratórios. Mas, Eloara, faz suas considerações finais. Eu acho que a gente ainda está no momento de entender realmente a quantidade de exames, mas acho que a gente pede mais exames do que a gente precisaria pedir para uma grande parte dos pacientes. Virou uma medicina muito cara e isso vai ter um custo tanto para o SUS como para o sistema privado, né? Então, acho que a gente precisa fazer uma coisa por níveis mesmo, né? Não ficar segurando o paciente até para ele virar a página. Então, assim, a gente tem um grupo que acompanha 1 ano, porque independente da sequela que ficou ou não, porque ele entrou na pesquisa para isso, e tem os pacientes que acompanham no ambulatório. Então, é assim, ele veio numa consulta, a próxima consulta já não tem nenhum sinal de sequela, o paciente está sintomático, ele está de alta. Então, assim, a gente também precisa ter coragem de dar alta, porque algumas vezes eu noto que o médico fica com medo de dar alta para o paciente e falar, olha, vira a página. Então, acho que cada paciente precisa fazer avaliação conforme sintoma, conforme o nível de sequela ou gravidade da internação, e à medida que essas sequelas vão desaparecendo, a gente precisa se permitir dar alta para o paciente para ele continuar a vida normal, mas pode ser que alguns casos precisem de uma avaliação muito mais complexa do que só uma espirometria ou um teste do degrau, por exemplo, no consultório. Excelente. Bruno? Não, acho que dentro dessa mesma linha, primeiro parabenizar vocês duas que fizeram ótimas apresentações. Dentro dessa mesma linha, a gente tem que mudar um pouco o conceito, né? Porque o paciente já vem assim, eu fui indicado que eu preciso fazer fisioterapia. Eu tive um Covid, um Covid que ele ficou em casa, não teve nada. E aí, principalmente no consultório privado, é um transtorno, porque você fala, olha, você não tem indicação, você não tem limitação nenhuma. Então, acho que, de fato, essa questão de determinar os níveis seria fundamental para a gente fazer o pós-Covid. O que me preocupa é que a gente não conseguiu fazer isso nem para a fase aguda. Então, para fazer para a fase crônica, que é uma situação que é muito mais ampla, vai depender de muito mais boa vontade governamental e da gente ficar tentando bater o pé nisso, do que propriamente eu vislumbro isso como uma coisa fácil que vai acontecer futuramente por conta disso, né? Então, mas a gente tem que estar preparado porque esse caminhão de pacientes está chegando e vai continuar chegando porque a pandemia está ativa, né? Com certeza, Bruno. Eu acho que dentro da sociedade o que a gente tem que fazer é realmente aumentar esse tipo de discussão com os gestores, né? Porque senão, mais uma vez, os pacientes não Covid estão sofrendo por falta de acesso à assistência, né? E um grande desafio para a gente atender esses pacientes pós-Covid também. E uma coisa que eu aprendi, né? Acho que aquela linha do tempo foi proposital e foi bem legal você ter lembrado. Eu lembro da gente, Bruno, naquele encontro, a gente estava assustado, né? Nós estávamos assustados, nós estávamos com medo, a gente estava, e realmente foi aquilo. E hoje a gente entende bem melhor como tratar a fase aguda, né? Claro que a fase crônica dá para a gente respirar fundo e avaliar o doente, mas eu acho que mais uma vez a gente precisa de bons médicos, né? Precisa de medicina personalizada, precisa de entender as comorbidades. Não adianta um gestor achar que vai ter um monte de flechinha para falar o que a gente vai fazer com um doente ou outro. A gente tem que ter bons médicos, bons profissionais, bons fisioterapeutas, bons. Eu acho que é um papel aqui também nosso desses encontros, né, para estimular essa discussão. Então, super obrigada, Eloara, Bruno. Acho que a discussão foi excelente. Acho que tinha um monte de pergunta, né, transplante, uma série de outras coisas. A gente pode tentar para um próximo encontro.
O pós-Covid tem que ter pelo menos uns 4, assim. Acho que vai precisar para a gente conversar mais. É bom que a gente marca outro, tem um monte de gente de férias hoje, mas quem quiser, a gente vai ter um Estendendo a Conversa com o pessoal do Mato Grosso do Sul. Obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima.